Voltemos, meus amigos, voltemos mais uma vez, vamos voltar a conversar sobre raciocínio lógico, vamos resolver mais algumas questões, né? Afinal de contas, é a resolução das questões que faz com que você fique bem mais forte nessa parte do raciocínio lógico, tá certo? Resolver exercício é fundamental. É importante você ter a teoria? É muito importante, mas a resolução dos exercícios, gente, complementa demais o que a gente vem fazendo ao longo do curso, tá certo? Como resolver exercício é muito importante, né? É importante demais, então vamos continuar resolvendo exercício, tá certo? Vamos lá. Olha só, questãozinha de número 5, ele diz, em uma loja de telefonia celular trabalham 4 funcionários, Pedro, Carlos, Tiago e Valmir, subalternos a um gerente, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, o gerente, continuando, o gerente sabe que exatamente um deles ligou um aparelho em tomada de voltagem errada, danificando o mesmo. Colocados frente a frente em uma sala, o gerente perguntou a todos quem tinha feito a ligação. Pedro respondeu que havia sido Carlos ou Valmir. Carlos declarou que tinha sido Tiago. Tiago disse que ele não fez a ligação. Valmir declarou que Tiago mentiu. Sabendo que apenas um dos 4 funcionários falou a verdade, podemos concluir que quem falou a verdade e quem fez a ligação em voltagem errada, danificando, tá certo? O aparelho, foram, respectivamente, olha pessoal, acima de tudo, o que é que ele coloca? Vamos lá. Lembra que no início eu disse para você que você deveria marcar as informações principais? Então vamos aqui, vamos marcar as informações principais. O que é que ele está dizendo aqui? Ó, ele disse o seguinte, quem são os personagens? Pedro, certo? Quem são os personagens? Pedro, Carlos, Tiago e Valmir, certo? Subalternos a um gerente. O gerente sabe que um deles, ligou um aparelho em uma tomada de voltagem errada, danificando o mesmo. Colocados frente a frente em uma sala, o gerente perguntou a todos quem tinha feito a ligação. Pedro respondeu que havia sido Carlos ou Valmir. Vamos lá, pessoal, vamos grifar essa informação para que a gente não fique perdendo tempo nem procurando na hora da prova. Pedro respondeu que havia sido Carlos ou Valmir, tá? Carlos declarou que tinha sido o Tiago. O Carlos declarou que tinha sido o Tiago. Tiago disse que ele não fez a ligação. O que é que o Tiago está dizendo, turma? O Tiago está dizendo que não fez a ligação, ou seja, o Tiago está dizendo que ele é inocente, né? Ele não ligou nada de aparelho, tá certo? E o Valmir, na tentativa de incriminar o coitado do Tiago, disse assim, Valmir declarou que o Tiago mentiu. Olha só, pessoal, que amigo, né? Esse é um amigo. Pense. Depois ele diz assim, a questão, sabendo que apenas um dos 4 funcionários falou a verdade, opa, um dos 4 falou a verdade. Então a questão me deu aí o nosso querido comando, né? A questão me deu o nosso querido comando, tá? Então vamos lá. Qual seria o nosso comando? Lembre que a questão me diz assim, tá certo? Sabendo que apenas um dos 4 falou a verdade. Então eu tenho aí uma verdade e quantas mentiras? 3. Eu tenho uma verdade e 3 mentiras, tá? Podemos concluir que quem fez a ligação, vou até grifar, turma, ó, quem fez a ligação, ou seja,
Quem fez a ligação, nas entrelinhas, é o culpado da história. Então, mais uma vez, é uma questão em que você vai buscar o culpado. Não se preocupe, porque ele faz duas perguntas. A primeira pergunta é quem falou a verdade. E a segunda pergunta é quem fez a ligação. Então, vou fazer o seguinte. São duas perguntas que eu vou separar aqui. Ele pergunta o seguinte: quem falou a verdade? Não é isso que ele pergunta? Quem falou a verdade? E depois ele pergunta o seguinte: quem foi que fez a ligação? Certo? Quem foi que fez a ligação danificando o aparelho? Tá? Então ele faz duas perguntas. Então o que é que eu vou fazer? Já que eu estou procurando o culpado, tá certo? Ou seja, quem fez a ligação, então eu vou ter que me concentrar sempre no segundo nome, que no caso aqui da letra A seria quem? Seria o Carlos. Então sempre, veja aqui nas opções, sempre o primeiro nome é quem falou a verdade. E o segundo nome é quem fez a ligação do aparelho em voltagem errada, danificando mesmo. E esse camarada que fez a ligação do aparelho na voltagem errada, ele vai danificar o aparelho. Portanto, ele é o culpado, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, de fato, mais uma vez, utilizando o mesmo recurso da questão anterior, eu vou buscar fazer o seguinte: eu vou dizer aqui, usar uma suposição. Eu vou dizer que a opção correta é a da letra A, tá certo? Que o Tiago foi aquele que falou a verdade e o Carlos foi o culpado da história, aquele que fez a ligação. Então vamos para cá, vamos ver como é que ficaria, tá? Analisando a letra A, opção A. Então veja como é que fica. Lendo as informações, veja que na quinta linha da sua questão, ele está colocando assim: lembre-se, antes da gente fazer a leitura, lembre-se sempre, para nós, quem é o culpado da história sempre é o Carlos. O que disserem a respeito do Carlos, no tocante a ser o culpado, vai estar falando a verdade. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, o que é que o Pedro diz? Pedro respondeu que havia sido Carlos ou Valmir. Tá, não foi o Valmir, mas foi quem? Foi o Carlos. Então, o Pedro, ele não mentiu, ele falou a verdade. Porque o que nós estamos considerando como sendo culpado não é o Carlos. Ele disse que foi o Carlos ou o Valmir. Tá, não foi o Valmir, mas foi quem? Foi o Carlos. Então você já tem uma verdade. Tudo bem? Vamos agora analisar a próxima informação. Carlos declarou que tinha sido Tiago. Bom, mas para nós, quem é o culpado? Não é o Carlos? Ele culpado, está dizendo que foi o Tiago. Então ele mentiu. Porque o culpado não foi o Tiago, foi ele. Então já tem uma mentira. Correto? Já tem uma mentira. Tudo bem? Próximo a falar é o Tiago. Olha o que é que o Tiago diz. Tiago disse que ele não fez a ligação. Pessoal, se o Tiago não fez a ligação, ele é inocente. Se ele é inocente, ele está falando a verdade. Por que ele está falando a verdade? Porque para nós, o culpado quem é? É o Carlos. Então, no caso, o Tiago está falando a verdade. Observe que eu não preciso mais perder tempo na letra A, porque já tem duas verdades. E o nosso comando não aceita duas verdades, só tem uma verdade. Então você já ganha tempo nesse aspecto, tá? Você deixa de trabalhar com aquelas tabelas que exigem de você um tempo danado, tá certo? Você tem que agilizar. Letra B, agora quem é o culpado para nós? O culpado vai ser o Pedro. Então a letra A está falsa. O culpado vai ser o Pedro, tá? Tudo que disser a respeito do Pedro vai estar falando a verdade. Então vamos lá. Voltando na quinta linha do problema, tá certo? Um pouquinho depois da parte intermediária da questão, ele diz: Pedro respondeu que havia sido Carlos ou Valmir.
Gente, o Pedro é que é o culpado. Ele é que é o culpado pelo item B, tá certo? O nosso culpado aqui é o Pedro. Ele está dizendo para nós que o culpado, olha o que é que ele diz. Pedro respondeu que havia sido Carlos ou Valmir. Não, não foi nem o Carlos, nem o Valmir, foi ele, Pedro. Então já houve uma mentira na letra B, tá certo? Então já tem uma mentira. O que é que o próximo falou? O Carlos declarou que tinha sido o Tiago. Mas, gente, para nós, quem é o culpado? Não é o Pedro? O Carlos falou que tinha sido era o Tiago, então ele mentiu também. Ele mentiu também. Outra mentira. Tá? Tiago disse que ele não fez a ligação. Raciocínio comigo, turma. Se o Tiago disse que não fez a ligação, o Tiago está dizendo que é o quê? É inocente, ele não fez a ligação, então ele é inocente. Se ele é inocente, ele está falando a verdade. Por que ele está falando a verdade? Porque para nós, o culpado quem é? É o Pedro. Então, no caso, o Tiago, quando disse que é inocente, ele falou a verdade. Tá? E o Valmir, olha o último a falar, turma. Valmir diz assim, Valmir declarou que o Tiago mentiu. Mas, gente, observe, esse Valmir ele não é muito amigo do Tiago realmente, não. Ele observa que ele disse que o Tiago mentiu. Coitado do Tiago. Tiago não mentiu. Tiago falou foi a verdade. Ele foi que mentiu. Qual foi a mentira que ele disse? Ele disse que o coitado do Tiago havia mentido. Não. Professor, agora o senhor falou verdade, mentira, deixou minha cabeça bolada aqui. Eu não sei mais o que é verdade, não sei o que é mentira. Mas veja bem, bom, eu tenho dificuldade, professor, para analisar quando um personagem fala do outro. Então, veja, o Valmir não é o quarto personagem a falar? É. O Valmir disse que o Tiago mentiu. É só você ir lá na sequência e observar. O Tiago não foi o terceiro a falar? Foi. O terceiro a falar não falou a verdade? Falou. Então, o Valmir foi quem mentiu. Por quê? Porque não bateu com o que está aqui. O Tiago falou a verdade. Então, mais uma vez, quando o Valmir diz que o Tiago mentiu, então o Valmir é que está mentindo. Então, você tem aqui 3 mentiras e uma verdade. Conclusão da história. Se você tem 3 mentiras e uma verdade, bateu com o comando, não bateu? Bateu. Está aqui, o comando são 3 mentiras e uma verdade. E aqui na letra B tem 3 mentiras e uma verdade. Então, vamos ver. De fato, o culpado foi o Pedro. E será que o Tiago foi aquele que falou a verdade? Vamos ver. Quem falou a verdade de fato foi o Tiago. Está aí o Vzinho na terceira posição. Então, de fato, quem falou a verdade foi o Tiago. E quem fez a ligação em um aparelho, em uma tomada de voltagem errada, foi o Pedro. Portanto, a opção correta é a letra B. Tá certo? É a letra B. Perceberam, turma, como um pouquinho de calma, um pouquinho de tranquilidade resolve o problema tranquilamente? Você percebeu que nessa questão, que era recheada de informações e ao mesmo tempo era cobrada 2 perguntas aí, nós conseguimos resolver o problema com muita tranquilidade, utilizando o que do problema? O comando. Veja que o comando foi fundamental. O comando da questão sempre vai ser dado para você. Basta você só ir lá nas opções, já vai direto nas opções. Não precisa você montar aquela tabela de hipóteses. Se você tiver uma questão maior, com a quantidade maior de informações, vai se tornar inviável. E quando você vai direto na opção, é só você adequar a opção ao que está sendo dito lá em cima. Você resolve a questão tranquilamente. Beleza? Ok? Vamos para uma próxima questão. Olha só. Questão de número 6. Um agente de viagens atende 3 amigas. Uma delas é loira, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Ana,
outra se chama Bruna e outra se chama Karine. Sabe ainda que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa. Uma delas irá à Alemanha, outra à França e a outra à Inglaterra. Ao agente de viagens que queria identificar o nome e destino de cada uma, elas deram as seguintes informações. A loira diz assim, pessoal, não vou à França nem à Inglaterra. A morena diz, eu e Bruna visitaremos Karine em outra viagem. A ruiva diz assim, nem eu nem Bruna vamos à França. O agente de viagens concluiu, então, acertadamente que... Daí, veja bem, essa é uma questão, tá certo? Em que ele me dá várias informações, são 3 personagens, uma loira, uma morena e uma ruiva, tá certo? Eu não sei, a questão não me diz quem é quem, então nós temos que ser um investigador, nós temos que encontrar quem seriam essas pessoas, ou seja, o nome de cada uma, tá certo? Ele coloca como sugestão a Ana, a Bruna e a Karine, e nós temos que também descobrir qual seria o local que cada uma deverão ir, tá certo? Os locais em que cada uma deverão ir. Então, olha só. Bom, professor, como é que eu vou resolver uma questão dessa, né? Ela é recheada de informações. Como é que eu vou resolver? Você vai montar o que nós chamamos de tabela de associações, tá bom? Então, vamos lá. Como é que seria? Montando a tabelinha. Você tem o seguinte, vamos montar uma tabelinha. Ok, muito bom, vamos lá. Bom, você diz assim, são 3 personagens. Essa questãozinha é a questão de número 6. Então, veja bem, são 3 personagens, não é verdade? Então, vamos lá. Nós temos a loira, nós temos a morena e nós temos a ruiva. Tá certo? Então, eu coloquei uma informaçãozinha na horizontal, que é exatamente loira, morena e ruiva na horizontal. Na vertical, eu vou colocar os nomes Ana, Bruna e Karine. Tá certo? E elas irão a países diferentes da Europa. Uma delas irá à Alemanha. Aí eu continuo colocando aqui a informação. Alemanha. A outra irá à França. E a terceira irá à Inglaterra. Tá certo? Então vamos lá. Vamos montar a tabelinha. Monte a sua tabelinha aí, que eu monto a minha tabelinha aqui. Vamos lá. Olha só. Professor, eu estou notando que eu estou fazendo aqui, está ficando tão feio, está ficando tudo torto. Não tem problema, o importante é você montar a tabelinha, não tem problema. Tá certo? Então, montando essa tabelinha, fica bem fácil a resolução. Essa tabelinha aqui é a chamada tabelinha de associações, tá? Então, veja o que é que nós vamos fazer agora. Montando, organizando, só ajeitando aqui um pouquinho a nossa tabelinha, para ficar bem bonitinho. Ô, professor, olha aí, se a minha ficasse bonitinha assim, que nem a do senhor, tá tão bonitinha, ó, mas a minha tá horrível, né? Não tem problema, o importante é você montar essa tabela. Bom, observe que aqui diz respeito a uma informação. Observe que aqui diz respeito a uma informação. E aqui essas outras 3 linhas dizem respeito a outra informação. Tá certo? Então o que é que eu faço? Eu vou fazer uma pequena separação aqui, ó. Tá certo? Eu vou separar através dessa linha vermelha. Vou separar e aí eu vou descobrir agora quem é quem. Tá certo? Ok? Então vamos lá. Olha, é fundamental você fazer essa separação em vermelho, porque senão você vai sair
preenchendo tudo errado. Então vamos lá. Primeiro, ele diz assim, olha o que é que a loira diz. A loira diz assim, não vou à França nem à Inglaterra. A loira diz assim, não vou à França nem à Inglaterra. Se a loira diz, não vou à França nem à Inglaterra, tá aqui a coluna da loira, ó. Olha a coluna da loira. A loira diz, não vou à França nem à Inglaterra. Então, eu venho aqui e coloco um X, ó, para negar essa possibilidade. Ela não vai nem à França e nem à Inglaterra. Então, ela só pode ir aonde? Ela só pode ir para a... Só pode ir à Alemanha, né? Porque quem vai a algum lugar. Ou professor também é língua portuguesa. Então, nesse caso, a loira não vai à França e nem à Inglaterra. Então, ela vai à Alemanha, correto? Bom, quando eu coloco essa bolinha, significa o quê, meus queridos? Que eu estou colocando que é verdadeira a associação da linha com a coluna, ou seja, que quem vai para a Alemanha é a loira. Se eu encontro essa bolinha, eu elimino toda a coluna, que naturalmente já foi eliminada, e elimino toda a linha, tá certo? Elimino toda a linha. Então, toda vida que eu encontrar essa bolinha, que for a minha associação correta, eu elimino toda a coluna e elimino toda a linha. Tudo bem? Então, isso é que eu posso retirar dessa primeira informação. Vamos para a segunda informação. A Morena agora fala o seguinte. A Morena diz, eu e Bruna visitaremos Carine em outra viagem. Eu e Bruna visitaremos Carine em outra viagem. A Morena diz assim, eu e Bruna, a Morena diz, eu e Bruna visitaremos Carine em outra viagem. Olha só, gente, presta bem atenção, ela diz assim, ó, eu, certo? E Bruna. Eu e Bruna visitaremos, ó, eu e Bruna visitaremos quem? Carine. Eu e Bruna visitaremos Carine. Ora, pessoal, quando ela diz assim, eu e Bruna visitaremos Carine, o que é que ela está dizendo para nós? Ela está dizendo que esse eu e Bruna, ela não pode ser a Bruna, correto? Porque eu e Bruna são duas pessoas diferentes. Então, eu e Bruna, ou seja, a Morena não pode ser a Bruna. Só que ela diz que ela e Bruna vão visitar a Carine. Ora, raciocine comigo. Se ela, a Morena e a Bruna vão visitar a Carine, a Morena só pode ser quem? Só pode ser a Ana, né, pessoal? Então, a Morena é a Ana. A Morena é a Ana. Se a Morena é a Ana, encontrei a bolinha? Encontrei. Então, eu elimino toda a coluna e elimino toda a linha. Tá certo? Elimina toda a coluna e elimina toda a linha. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá, voltando. O que é que ele diz? O que é que a Ruiva diz agora? Ó, vamos para a Ruiva. Nem eu nem Bruna vamos à França. Nem eu nem Bruna vamos à França. Raciocine comigo, olhe para cá. Quando ele diz assim, nem eu nem Bruna vamos à França, observe um fato interessante. Você está vendo aqui que no caso da Ruiva, que é a última coluna, ela já não pode ser quem? Ela não pode ser a Ana. Então a Ruiva, ou ela é a Bruna, ou ela é a Carine, correto? Então ela só pode ser ou a Bruna ou a Carine. Professor, mas ela vai ser qual das duas? Veja, quando ela diz assim, a Ruiva diz, nem eu nem Bruna vamos à França.
Então, nem eu, nem Bruna. Bom, se só tem a Bruna e a Karine, ela diz assim, nem eu, nem Bruna, ela só pode ser a Karine, correto? Aí o que é que eu faço? Como eu concluí que a Ruiva é a Karine, então bota a bolinha aqui para marcar essa associação correta. Daqui eu vou eliminar o quê? Eu vou eliminar a coluna e vou eliminar quem? E vou eliminar a linha. Quando eu elimino a coluna e quando eu elimino a linha, perceba que na primeira coluna só restou um espaço em aberto. E esse espaço vai ser exatamente direcionado para a Bruna, para colocar a bolinha, né? Então, eu vou colocar a bolinha aí na Bruna. Então, eu já sei que a loira é a Bruna, eu já sei que a morena é a Ana, e eu já sei que a ruiva é a Karine. Só que a Karine disse assim, nem eu nem Bruna vamos à França. A Karine, que é a ruiva, veja, o que é que a ruiva diz? Nem eu nem Bruna vamos à França. A ruiva é a Karine. Se a ruiva é a Karine está dizendo que não vai à França. Então, vou lá na coluna da ruiva, onde tem França, eu elimino essa possibilidade. Tá certo? Veja que ficou duas negações, restou só o espaço, que é o espaço da bolinha. Quando você encontra essa associação correta, você elimina a coluna e elimina a linha. Pronto, eliminei a coluna e eliminei a linha. Restou só o espaço de quem? Da bolinha. Pronto. Então, agora está aí, preenchido bem direitinho, tá certo? Lógico, turma, que eu estou levando um tempo maior, porque eu estou explicando passo a passo para você como você deve pensar. Mas na hora da prova, você faz isso aqui com um grau de agilidade muito maior, tá certo? Então, vamos procurar a opção correta. Letra A me diz assim, a loira é a Karine e vai à Alemanha. Vamos ver se a loira é a Karine. A loira é a Karine? Não. A loira é a Bruna, já está errada a letra A. Então, a letra A está o quê? Falsa. Vamos ver a letra B. A letra B me diz o seguinte, a letra B me diz que a ruiva é a Karine, a ruiva é a Karine, mas ela vai à França, vamos ver se a Karine vai à França. A Karine vai à França, Karine, a ruiva ela vai à França? Não, ela vai à Inglaterra. Então, está falso também. Letra C. A letra C me diz assim, a ruiva é a Ana e vai à Alemanha. Olha, gente, de cara, a ruiva já não é a Ana. A ruiva é a Karine, tá? Letra D. A morena é a Ana e vai à Inglaterra. Vamos ver. A morena é a Ana. A morena é a Ana. Vamos ver se a morena é a Ana. A morena de fato é a Ana. E ela vai à Alemanha? Não, ela não vai à Alemanha. Ela vai à França, tá certo? A morena é a Ana e vai à França, tá? Vamos ver a letra E. O que é que diz a letra E? Letra E me diz, a loira é a Bruna e vai à Alemanha. Vamos ver. A loira é a Bruna. A loira é a Bruna. E vai à Alemanha? Sim, a loira é a Bruna e vai à Alemanha. Opção correta, se você olhar, opção correta é a letra E. Opção correta, letra E. Tá vendo? Perceberam, pessoal, que como não é difícil, uma questão recheada dessa de informações, se você usar o que nós chamamos de tabela de associações, fica muito fácil de se resolver. Fica até prazeroso, tá certo? Não fica cansativo, fica até prazeroso de se resolver. Beleza? Espero ter ajudado muito, com muito carinho. Voltaremos em breve. Um abraço. Tchau, tchau.